Já tem episódio novo de Outlander no ar e bora pro resumo do episódio 13 da 7ª temporada. Lembrando que teremos muitos spoilers, então se você não quer spoiler, pode passar o vídeo. O episódio começa com o Roger ainda no passado, procurando pelo pai dele, até que o Buck tem uma reflexão ali de que as montanhas nunca mudaram. E o Roger começa a associar o lugar ali. Lembra que a Brianna no túnel passou por um portal. Então, na época deles tem um portal, então provavelmente teria um círculo de pedras. E aí eles vão procurar esse círculo de pedras. E aí mostra a Brianna prendendo o Robbie Cameron lá na casa dela, dentro daquele quartinho lá na Lallybrook. Pergunta pra ele onde está Jeremiah e ele fala que ela nunca vai saber onde ele está, porque só ele sabe. E ainda fala que o Jeremiah provavelmente tá lá sozinho no escuro passando fome. Ela fica bem brava e eu amei a Brianna nesse episódio. Sério, ela tá muito fodona. Quando a Brianna finalmente prende lá o Robbie Cameron, ela já sai e dá de cara com a Mandy, que está procurando o Jeremiah. E a Brianna tenta ligar pra polícia, só que o Robbie Cameron botou todas as linhas telefônicas dela, então ela não tem como ligar. Então ela decide com a Mandy para a polícia. Ela até pergunta a Mandy se a Mandy tá sentindo ali o Jeremiah, mas a Mandy disse que não está sentindo ele. Então a Brianna pega a Mandy e vai pra polícia. Por isso a gente vê o Jeremiah lá naquele túnel onde a Brianna também foi presa daquela vez pelo Robbie Cameron também, fazendo aquela piadinha super sem graça com ela no primeiro dia de trabalho. E aí nós vamos para um momento feliz, que é o dia do casamento do Ian com a Rachel. Enquanto o Ian tá lá preocupado com a primeira noite deles, né, dizendo pro Jamie que a Rachel é virgem, o Jamie dando os conselhos, contando um pouco como foi a primeira noite dele com a Claire, porque ele também era virgem. Tá lá arrumando a Rachel para o casamento e a Rachel pergunta pra ela se vai ficar mais fácil ver ali, né, os homens indo pra guerra. Afinal de contas, depois do casamento, o Jamie e o Ian vão pra guerra de novo. Tem uma conversa muito bonita. E o Denzel Hunter, que é irmão da Rachel, chega para o casamento e ele já vê o Jamie ali, já pergunta se ele viu o Lord John. E aí ele conta pro Jamie tudo o que aconteceu ali no acampamento dos rebeldes, que o Lord John não estava bem, que o Lord John estava muito machucado, que eles queriam o Lord John, né, na forca, e que ele deu uma faquinha pro Lord John fugir, que o Lord John fugiu no meio da noite. Jamie então agradece o Denzel Hunter por ter ajudado ali o Lord John, mas fala que o Lord John consegue se cuidar sozinho e fica com essa cara de tacho aqui, né, com a cara de culpa, sabe? Ai, nossa, olha a cagada que eu fiz. E aí começa o casamento do Ian e da Rachel, que é um casamento bem diferente. Inclusive, me tirou muitas risadas a Claire e o Jamie nesse casamento. Um casamento muito diferente. O Jamie ali, depois de dar uma manotinha, dá um discurso muito bonito sobre o Ian. O Denzel acha uma ótima hora pra poder pedir desculpa pra irmã por ter levado ela pra guerra e fala com ela que levou ela pra escuridão. E aí o Ian já acha que a escuridão é ele, mas depois dá tudo certo. Enfim, a Rachel e o Ian se casam. O Jamie, que tá preso ainda lá no buraco, ele acha o capacete e lembra de como a mãe dele contou que saiu ali daquele. Então ele vai se guiando ali pela memória daquilo que a mãe dele falou e vai conseguindo achar as saídas do mesmo jeito que a mãe dele. Ao mesmo tempo, a Mandy e a Brianna estão andando ali de carro, indo pra polícia, e a Mandy fala que começou a sentir o Jeremiah. Então, a Brianna combina com ela que elas vão fazer um jogo. Quando ela estivesse perto do Jeremiah, ela ia falar que estava quente, e quando ela estivesse longe, ela ia falar que estava frio. Enquanto isso, o Roger, lá no passado, acha o círculo de pedras e ele começa a gritar o nome do pai dele, né, que também é Jeremiah. Enquanto ele grita o nome do pai dele, o Jeremiah está passando também lá no futuro, pelo mesmo portal ali que a mãe dele passou, e ele consegue escutar o Roger gritando por ele. Ele não sabe que o Roger tá no passado, então ele começa a chamar pelo pai. A Mandy então começa a falar que tá muito quente. A Brianna olha pra frente, ela se depara ali com o Jeremiah, que conseguiu sair do túnel. E ele fala pra ela que lembrou de tudo que ela falou, por isso que ele conseguiu sair. E eu amei que eles estão explorando aí um pouco mais a dinâmica das crianças, porque as crianças no livro, gente, elas são simplesmente incríveis. Rachel e Ian têm finalmente a sua noite de núpcias. Foi uma cena muito bonita, muito respeitosa com a Rachel, eu amei. Enquanto isso, a Claire e o Jamie estão ali na cama. O Jamie tá com essa cara porque ele está super incomodado que ele está na mesma cama ali, no mesmo quarto onde a Claire teve com o Lord John. E a Claire fala com ele que ele não pode ficar jogando isso nela, e ela fala que ele não vai ficar jogando isso nela, mas que ele tá pensando ali no Lord John, que mesmo assim, podendo sim cobrar isso do Lord John, ele está se sentindo culpado porque o Lord John quase foi, né, foi com Deus ali por conta dele. Que está pensando no William, o quanto ele se sente mal, porque ele sempre quis o bem do William. E agora o William descobriu que ele é um filho de bastardo, que o William não vai achar que tem honra nisso. No fim, a Claire passa um pano rosa glitter para o Jamie, né? Fala que vai tudo dar certo. Fala com o Jamie que tem certeza que o William vai entender, por ver muito do Jamie no William. Enquanto isso, o Lord John tá ali dormindo na mata quando ele é acordado do exército americano. E dessa vez ele é muito inteligente e não fala que o nome dele é Lord John. E finge ser ali da milícia americana também.
Brianna, então, chega em casa e vai entregar ali o Robbie Cameron pra polícia, que tá junto com ela, mas o Robbie Cameron conseguiu fugir ali daquele quartinho deles, pra tentar explicar pra polícia tudo o que aconteceu, só que ela meio que se enrola ali, a polícia não acredita nela, acha que ela tá tendo meio que um caso ali com o Robbie Cameron, porque, na verdade, ela não pode contar toda a verdade, né? Eles perguntam pelo marido, ela fala que tá em Boston, mas não tem um telefone que dá pra falar com ele. Enfim, a polícia não acredita nela muito. Enquanto isso, o Roger finalmente encontra o pai dele. E aí, ele consegue convencer o pai dele ali que ele também é do futuro, né? Conta algumas coisas pra ele, o pai dele acredita nele, mas ele não conta que é filho dele. O Roger consegue, enfim, ajudar o pai dele a chegar nas pedras. O pai dele quer saber mais respostas, mas ele só fala que eles venceram a guerra, mas não conta que ele é filho dele. Quando o pai dele atravessa as pedras, o Roger tem uma memória ali, lembrando que o pai dele morreu quando ele era muito bebezinho, então isso seria uma memória nova dele. O Jamie, então, está se preparando para poder ir para a guerra. Ele uniforme de guerra. Desculpa pra Claire por estar colocando ela em mais uma guerra. A Claire fala com ele que prefere estar com ele. Cama militar, do que estar sem ele. A Brianna, sabendo que a polícia não vai ajudar, leva as crianças para Fiona para ficarem em segurança, né? E fala que vai voltar para casa, que ela tem uma espingarda e que ela vai proteger a casa dela. E fala que sabe que o Roger não vai querer voltar sem achar o filho dele lá no passado. Enquanto isso, o Roger reflete com o Buck que ele tinha que estar ali não pelo filho dele, Jeremiah, mas sim pelo pai dele, que ele precisava estar ali para ajudar o pai dele. Ele fala sobre a lembrança que ele teve, que ele não tem certeza se aquilo foi de verdade, ou se aquilo foi alguma coisa da cabeça dele, se deu certo mesmo a volta do pai dele ou não. Ele fala que acha que o Jeremiah não está ali. E esse foi o resumo básico desse episódio. Não se esquece de me seguir que eu tô trazendo muito conteúdo aí de Outlander.